E olha, diversos setores da indústria estão sofrendo com a falta de matéria-prima. A interrupção das atividades durante o período mais crítico da pandemia afetou toda a cadeia produtiva, desde as grandes fábricas até aquelas de pequeno, de médio porte também. Aqui em Florianópolis, os empresários estão buscando algumas alternativas para evitar os prejuízos. Olha só. A falta de matéria-prima nas indústrias está afetando em cheio as fábricas de pequeno e médio porte. Esta fábrica de sorvetes teve que fazer ajustes não só na produção, mas também na distribuição, a começar pelas embalagens. O Rodrigo está tendo dificuldade para conseguir as caixas certas para estocar a produção. As caixas que eram usadas para os potes estão sendo usadas para os picolés, mas a distribuição inadequada abre espaço para o prejuízo. Sem ter como distribuir os produtos e não deixar o estoque vencer, a solução foi abrir uma loja de fábrica. A maioria dos nossos clientes, chega de 70%, 80% dos nossos clientes eram restaurantes. Então, com a pandemia, simplesmente foram impedidos de funcionar. Então, o nosso faturamento despencou 70%. Então, a gente estava assim, final de temporada, mas tinha muito estoque em câmara fria. A gente achou uma alternativa de vender aqui na fábrica direto ao consumidor final. Fizemos muitas promoções para atrair e para tentar que esse produto seja... Não, porque passou a validade e eu não tenho o que fazer com ele, vai fora, né? Outra dificuldade na pandemia foi a queda nas vendas. Para tentar contornar o prejuízo, o jeito foi baixar os preços. O pote de 140 ml, que antes era vendido a R$ 3,50, hoje custa R$ 1,00. Mas daqui a pouco, nem promoção o Rodrigo vai poder fazer. A falta de matéria-prima para as embalagens está afetando diretamente a produção. O pote de 500 ml, que antes era entregue em até 40 dias, hoje o prazo de entrega é de 120 dias. Sem ter como embalar, a fábrica de sorvetes corre o risco de ter que interromper a produção, prestes a começar a melhor temporada para a venda do produto. Infelizmente, a gente vai ter que ficar um período sem fornecer aos nossos clientes essa linha de 500 ml. Então, vou ficar sem embalagem, não vai ter. Outro setor afetado pela falta de matéria-prima para as embalagens é a indústria cervejeira da Grande Florianópolis. O fabricante não está conseguindo transportar e envasar a produção por falta de embalagens. Jamais esperávamos que nesse período de final de ano, onde as nossas vendas num todo aumentam, a gente está enfrentando hoje falta de insumos, basicamente embalagens para cerveja. Não se consegue comprar a quantidade desejada de garrafas, principalmente. Temos com dificuldade em fornecimentos também de caixas de papelão, embalagens para que possamos vender e entregar nossos produtos. E é muito preocupante que nessa época do ano, final de ano, onde as nossas vendas normalmente aumentam, normalmente se tem uma condição melhor de venda, e a gente está com o produto acabado pronto dentro das nossas indústrias, muitas vezes sem condições de colocá-la no mercado por faltas principalmente de garrafas. E olha, na região oeste não é diferente não. Em Chapecó, empresas de diversos setores também estão com falta de matéria-prima. A repórter Vanessa Presoto está ao vivo com a gente para falar sobre esse assunto, né, Vanessa? Olá, é isso mesmo. Aqui na região também diversas empresas estão com dificuldades para conseguir insumos e produtos por causa da falta da matéria-prima. Uma das mais afetadas, uma área das mais afetadas é da construção civil. A Jéssica Nemersky trabalha com administração de obras e ela fala sobre o assunto. Olha só. Nosso setor está passando por um momento de dificuldade para encontrar matéria-prima, pois muitos produtos estão em falta, como por exemplo o aço, o cimento, o tijolo. E além da falta também aumentou o prazo de entrega das empresas, podendo chegar até 60 dias. E aí então, quando a gente precisa do produto, tem que recorrer a lojas ou então a revendas, o que torna o preço mais caro. E às vezes não tem a quantidade necessária, o que acaba dificultando o andamento das obras, até mesmo atrasando ou parando. Mas temos confiança que isso vai passar.
Outro setor que está enfrentando dificuldades é o da alimentação. Felipe, ele tem uma pizzaria e ele conta que além da falta de produtos, ele já está vendo, né, uma alteração aí considerável no valor das mercadorias. Olha só. Desde o início da pandemia, estamos sofrendo inúmeros reajustes de valores nos produtos. Se não bastasse isso, após meses de pandemia, agora a gente começa a enfrentar a falta de produtos. Alguma coisa de embutidos já começa a faltar, embalagens é o grande gargalo, pelo que a gente está entendendo nesse momento, onde os fornecedores também já pedem um prazo maior também para entregar os produtos. Isso devido ao transporte, devido também à falta de produtos. Então eles demoram mais para receber produtos, acaba atrasando no envio da nossa mercadoria. E isso acaba impactando diretamente no consumidor final. Eu conversei também com lojistas do setor de móveis e eles falaram que está bem difícil de conseguir produtos e que já tem bastante mercadoria faltando aí para venda aí para o consumidor final. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vanessa, obrigada pelas informações. A gente está falando de matéria-prima, né? A falta de matéria-prima aqui em vários setores de Santa Catarina. O setor moveleiro, que ela acabou de falar, também enfrenta problemas nessa pandemia, né? Com a escassez de produto e o aumento dos preços, o consumidor final também está enfrentando problemas como o atraso na realização de um sonho, de montar a casa, por exemplo, né? A gente vai ao vivo para Joinville agora saber como é que está essa situação por lá. Como é que está aí, David? É isso mesmo, o setor moveleiro também tem sido muito afetado diante dessa pandemia aqui em Joinville. E não é somente a falta do produto que tem contribuído aí, né, com essa crise, mas também o aumento do preço da matéria-prima. Já passa de 50% o valor da matéria-prima que eles estão acostumados a adquirir para poder fabricar esse material e também passar para o consumidor final. E nós estamos falando da falta da matéria-prima, é o vidro, também a espuma e painéis, né? Nós conversamos com o dono de uma fábrica de móveis aqui em Joinville, que é o Dimas Filho, e ele pôde explicar exatamente para a gente como é que está a situação atual. Vamos acompanhar. Foi bastante impactante, principalmente em relação ao aumento dos valores, onde nós temos que absorver, pois nós temos um contrato para cumprir com os clientes, a gente não pode simplesmente chegar e subir os valores em relação aos contratos que a gente já definiu, né? E um outro ponto que é bastante complicado é em relação aos prazos que foram prometidos. Então, antes, fornecedores que entregavam em 15 dias após a compra, hoje estão entregando com 45 até 60 dias de atraso. Então, isso impacta bastante no nosso calendário de entrega. Hoje a gente está driblando isso, a gente abriu um terceiro turno na madrugada, quando chega a matéria-prima, para tentar impactar o mínimo possível o prazo que foi prometido. Ele também explicou para a gente que como isso tem afetado diretamente o consumidor final e atrasa a entrega do material, como é que eles têm feito para poder passar diante deste problema atual. Vamos ver. O cliente hoje tem sido bastante compreensível, porque está nas mídias e todo mundo está vendo o que está acontecendo. Porém, alguns não são tão compreensíveis pelo fato de que às vezes estão saindo do aluguel para casa própria e precisam se livrar do aluguel, né, porque é um custo alto para ele. E ele fez toda uma previsão para estar se mudando agora para a casa própria dele e muitas vezes ele não está conseguindo ter a casa pronta, né, por conta disso. Mas a maioria está sendo compreensível, né? É realmente um jogo de cintura, acaba deixando em saia justa aí, né, esses proprietários dessas lojas de imóveis que precisam entregar no prazo, manter o contrato, mas ainda assim dar um parecer, né, dar aí de fato o seu lado também para o cliente que nem sempre entende essa situação. E não é só o setor de imóveis que tem passado por essa crise diante da pandemia, mas também o metalúrgico, o têxtil, a porcelana e outros mais aqui em Santa Catarina que têm enfrentado o mesmo problema durante a pandemia da Covid-19. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David. Direto de Joinville, falando também da falta de matéria-prima e como é que os setores estão sendo afetados, né? A Serra Catarinense também está passando por dificuldades na indústria por conta da pandemia. Boa tarde, Ana, está ao vivo aqui com a gente. Ana, como é que a pandemia está afetando aí a indústria na Serra, por exemplo? Conta pra gente. Olá, bom dia. É isso mesmo. A Serra Catarinense, a situação não está muito diferente das outras regiões aqui de Santa Catarina. Porém, a nossa principal matéria-prima é a madeira, né, que é extraída daqui da região mesmo. Essa não há uma falta ainda, porém, alguns suprimentos já estão em falta. E olha só, o problema principalmente é por conta da alta. Com a escassez de produtos, os valores estão subindo muito de valor, o que está ficando um pouquinho mais difícil para as empresas conseguirem se manter quanto aos suprimentos. A gente conversou com uma das empresas e eles explicam um pouquinho melhor para a gente o que está acontecendo. Olha só. Tem ocorrido realmente um aumento bem considerável dos preços, sabe? A falta até não. Em alguns períodos, sim, deu uma diminuída, o pessoal não tinha material para entregar, principalmente materiais de embalagem, fitas de amarração, fita PET, que é composta de plástico, e o filme stretch, também que é composto de plástico. Esses realmente tiveram um aumento bem considerável. Os outros não, assim, e realmente não foi a falta, mas os aumentos são bem consideráveis. Além disso, a indústria de metal mecânica também tem sentido algumas faltas, principalmente a alta do valor, principalmente de produtos como o aço. Mas, apesar disso, todas as empresas estão conseguindo se manter e, de uma forma equilibrada, conseguir comprar todos os suprimentos. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Ana. Obrigada pelas informações direto da Serra Catarinense. Como a gente viu, todas as regiões, de uma forma ou de outra, foram afetadas, né, com essa falta de abastecimento nas indústrias e tudo. E claro que aí, como eles até citaram ali, Sibeli, vai muito da compreensão do cliente, né? E saber que pode demorar um pouquinho mais aquele serviço, pode ser que não tenha naquele momento, né, a matéria-prima para aquele produto, para aquele serviço. Então, também a compreensão, contar com a compreensão das pessoas. Com certeza, é um ano atípico, né, Maria Esther? Mas como a gente estava falando, claro que dependendo do que a pessoa comprou, a expectativa é grande para que chegue logo, mas tomara que logo volte à normalidade, né? Esse descompasso aí da matéria-prima.